Muito bom dia. Segunda-feira, dia 06 de abril de 2026. Estou muito feliz por estar falando com você neste dia, trazendo uma mensagem de esperança e fé em nosso Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar juntos para que Deus abençoe o nosso dia e também esta semana que está apenas começando. Vamos orar também por todos da nossa família, para que essa bênção alcance cada um deles. Existe um momento em que o coração fica em silêncio e mesmo assim por dentro tudo continua fazendo barulho. Talvez hoje você tenha acordado assim, com pensamentos que não param, com preocupações que surgem antes mesmo de você levantar da cama, com uma sensação estranha de peso, como se algo estivesse fora do lugar dentro de você e ninguém consegue perceber isso. Por fora você segue, fala com as pessoas, responde mensagens e cumpre suas tarefas. Tenta manter tudo funcionando como se estivesse tudo bem. Mas por dentro existe um cansaço que não aparece no rosto. Um cansaço que não se explica, um cansaço que vem da mente, do coração, da alma. Talvez você esteja tentando ser forte há muito tempo, tentando não demonstrar o que sente, tentando resolver tudo sozinho, tentando entender o porquê das coisas, tentando manter o controle de tudo. Mas chega um momento que só tentar ser forte começa a pesar, mais do que ajudar. E talvez esse seja exatamente o momento que você está vivendo agora. Um momento em que você precisa parar, nem que seja por alguns minutos, e simplesmente respirar, desacelerar, se permitir sentir e reconhecer que você também precisa de ajuda. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Não foi só mais um vídeo, não foi só mais um momento aleatório. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Algo que talvez você ainda não entenda, mas que já começou a acontecer. Então, fica comigo agora. Não sai desse vídeo. Respira fundo devagar e apenas permita que cada palavra alcance você exatamente onde você está, porque hoje não é só mais um dia comum. Hoje pode ser o início de uma mudança real dentro de você. Talvez você tenha perdido a esperança em algumas áreas da sua vida. Talvez tenha se decepcionado com pessoas, com situações, ou até consigo mesmo. Talvez tenha orado e sentido que nada mudou, que nada aconteceu, que tudo continuou igual. Mas mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silêncio. Deus continua presente, mesmo quando você não sente nada. Ele ainda está aí, cuidando de cada detalhe da sua vida. Existe uma palavra que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Guarda isso dentro de você, porque essa verdade não muda. Mesmo quando tudo ao redor muda. Você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. E hoje você vai sentir isso de uma forma diferente. De uma forma mais real, mais profunda, mais presente dentro de você. Agora, antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e escreva aí em comentários: Senhor, renova a minha esperança. Faça isso com fé. Não é só escrever, é declarar. Agora, feche os seus olhos por um instante e vamos falar com Deus juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença junto com cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece cada detalhe dessa vida. O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, o Senhor já sabe. Conhece as dores escondidas, as preocupações que não saem da mente, os pensamentos que cansam, os sentimentos que ninguém vê, o peso que essa pessoa carrega em silêncio. Senhor, visita agora esse coração, toca profundamente onde ninguém consegue alcançar. Entra nos lugares mais sensíveis dessa vida, entra nos pensamentos, entra nas emoções, entra nas lembranças que ainda doem. Se existe ansiedade, traz calma agora. Se existe medo, traz segurança. Se existe tristeza, traz consolo. Se existe desânimo, traz força. Se existe vazio, traz preenchimento. Se existe dor, traz alívio. Pai, tem pessoas aqui que estão cansadas de lutar, cansadas de tentar, cansadas de esperar, cansadas de fingir que está tudo bem quando não está. E hoje elas só precisam de um momento de descanso, de um momento de alívio. Então, Senhor, derrama agora a Tua paz sobre essa vida, uma paz que não depende das circunstâncias,
Uma paz que não precisa de explicação, uma paz que invade o coração e acalma a mente ao mesmo tempo. Acalma essa mente acelerada, desacelera os pensamentos. Tira o excesso de preocupação, tira o peso que não precisa mais estar aí. Tira a pressão, tira o medo do futuro, tira a ansiedade pelo amanhã. E no lugar disso, coloca confiança, coloca fé, coloca segurança, coloca descanso, porque essa pessoa não precisa carregar tudo sozinha. O Senhor está com ela, o Senhor está vendo, o Senhor está cuidando. Senhor, entra agora nas áreas da vida dessa pessoa que estão desorganizadas, nas áreas que não avançam, nas áreas que parecem travadas, começa a alinhar, começa a destravar, começa a movimentar. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe dúvida, traz direção. Onde existe medo de decidir, traz segurança. Mostra o caminho certo, direciona os passos, guia as escolhas. Senhor, cuida da vida emocional dessa pessoa. Existem feridas que ainda não cicatrizaram, palavras que machucaram, situações que marcaram, lembranças que ainda doem. Mas o Senhor tem poder para restaurar, então começa agora um processo de cura. Toca nessas feridas, remove o peso do passado, tira aquilo que ainda prende essa pessoa emocionalmente. Pai, liberta essa vida de pensamentos negativos, de sentimentos de incapacidade, de tudo aquilo que faz essa pessoa acreditar que não vai dar certo, porque vai dar certo, com o Senhor vai dar certo. Renova a esperança agora, aquela esperança simples, mais verdadeira, aquela esperança que nasce dentro e sustenta mesmo quando tudo parece difícil. Traz uma nova visão, uma nova forma de enxergar a vida, que essa pessoa consiga ver além do momento atual, que ela entenda que isso não é o fim, que ainda existem caminhos sendo preparados. Senhor, cuida da família dessa pessoa. Traz paz para dentro dessa casa, afasta toda discussão, todo desentendimento, todo ambiente pesado e estabelece harmonia. Que haja respeito, amor, união, que relacionamentos sejam restaurados, que corações sejam tocados, que o perdão aconteça, que a paz volte a existir dentro desse lar. Pai, cuida da saúde, do corpo, da mente, das emoções. Onde existe dor, alivia. Onde existe cansaço, renova. Onde existe enfermidade, visita com cura. Traz descanso verdadeiro, aquele descanso que começa dentro e se reflete por fora. Aquele descanso que acalma o coração e traz leveza. Senhor, cuida também da vida financeira, abre portas, cria oportunidades, traz provisão, dá sabedoria para administrar, tira a ansiedade, ensina a confiar, porque o Senhor é sustento, nunca faltou e não vai faltar. O Senhor cuida de cada detalhe, até daqueles que ninguém vê. Senhor, protege essa pessoa de todo mal, de toda inveja, de toda palavra negativa, de toda intenção ruim, de tudo aquilo que não vem de Ti. Que nada disso alcance, que nada disso permaneça. Que toda energia contrária seja quebrada agora e que permaneça apenas aquilo que vem de Ti. Pai, coloque uma proteção espiritual sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, que haja cobertura, cuidado, segurança. Senhor, fortalece essa pessoa agora, porque às vezes ela só precisa de força para continuar, força para levantar, força para tentar mais uma vez. E essa força vem de Ti, então derrama agora uma nova força, uma força que sustenta, que levanta, que renova. Ensina essa pessoa a confiar mesmo sem entender, porque nem tudo precisa fazer sentido agora, mas tudo está sendo cuidado. Pai, que essa pessoa sinta a Tua presença agora, mesmo que de forma simples, mesmo que de forma leve, mas que ela sinta como um abraço, como um cuidado, como uma paz que envolve e acalma, como algo que traz segurança. Senhor, faz algo novo nessa vida, algo que ela não espera, mas que ela precisa, surpreende. Mostra que o Senhor continua agindo. Renova a fé, reacende aquilo que estava fraco, fortalece aquilo que estava abalado, sustenta aquilo que estava quase caindo. E que ao terminar essa oração, essa pessoa esteja diferente, mais leve, mais tranquila, mais confiante, que ela sinta que algo mudou dentro dela, porque é dentro que tudo começa. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado porque o Senhor ouviu essa oração, obrigado porque o Senhor está cuidando de tudo, mesmo daquilo que não foi dito, mesmo daquilo que ficou em silêncio. Nós confiamos em Ti, nós entregamos em Tuas mãos, nós descansamos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respira fundo mais uma vez. Sente esse momento e guarda isso dentro de você. Você não está sozinho. Deus está cuidando de você. E mesmo que hoje pareça difícil, algo já começou a mudar. A sua história ainda não terminou. E o que vem pela frente vai ser melhor do que ficou para trás. E mesmo quando você sente que ninguém entende o que você está passando, Deus entende. Mesmo quando você não consegue colocar em palavras aquilo que está dentro de você, Ele conhece cada detalhe. Ele conhece a sua história, conhece as suas lutas, conhece aquilo que você já superou e também aquilo que você ainda está enfrentando. E talvez você tenha se perguntado em silêncio se isso tudo vai passar, se essa fase vai mudar, se esse peso vai diminuir, se as coisas vão voltar a fazer sentido. E hoje Deus quer te lembrar que nenhuma dor é permanente, nenhuma fase dura para sempre, nenhum momento difícil tem a palavra final. Porque existe um tempo de mudança, existe um tempo de resposta, existe um tempo em que tudo começa a se alinhar, mesmo que agora você não consiga enxergar. Deus continua trabalhando nos bastidores, organizando aquilo que você não vê. Senhor, entra agora nos pensamentos dessa pessoa, porque às vezes a maior batalha não está do lado de fora, está dentro da mente. Pensamentos que desanimam, pensamentos que confundem, pensamentos que enfraquecem. Mas agora, em nome de Jesus, todo pensamento que não vem de ti perde a força, né? Perde o espaço, perde a influência. E no lugar disso, que venham pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de fé. Pai, renova a mente dessa pessoa, traz clareza, traz direção, tira toda a confusão interna, tira toda a dúvida que paralisa, tira todo o medo que impede de avançar. Senhor, toca também no coração, porque existem emoções guardadas, sentimentos acumulados, coisas que foram ficando e nunca foram tratadas. E isso foi pesando com o tempo, mas hoje começa um processo de alívio. Hoje começa um processo de liberação, hoje começa um processo de cura. Tudo aquilo que estava preso começa a se soltar. Tudo aquilo que estava pesado começa a ficar leve. Ensina essa pessoa a soltar aquilo que não depende mais dela. Ensina a entregar aquilo que ela não consegue controlar. Ensina a confiar mesmo quando não entende. Porque quando ela tenta controlar tudo, ela se sobrecarrega. Mas quando ela entrega, ela descansa. Senhor, que nesse momento algo comece a mudar dentro dela. Não apenas nas emoções, mas na forma de enxergar a própria vida. Que ela passe a ver com mais fé, com mais confiança, com mais esperança. Pai, fortalece a identidade dessa pessoa. Lembra ela de quem ela é em ti. Lembra ela que ela não é aquilo que disseram, não é aquilo que ela ouviu, não é aquilo que tentou fazer ela acreditar. Ela é escolhida, ela é amada, ela é cuidada, ela é protegida. E nada pode apagar isso. Senhor, quebra toda palavra negativa que foi lançada sobre essa vida. Toda palavra que feriu, toda palavra que limitou, toda palavra que trouxe insegurança. Que essas palavras percam força agora e que a verdade do Senhor ocupe esse lugar. Pai, levanta essa pessoa por dentro, dá coragem, dá ânimo, dá vontade de continuar. Porque às vezes tudo o que ela precisa é de um pouco mais de força para dar o próximo passo. E esse passo já é suficiente para começar uma mudança. Senhor, abençoa o restante desse dia. Que esse dia seja mais leve do que começou. Que as coisas fluam melhor, que situações se resolvam, que portas se abram, que ela perceba pequenos sinais ao longo do dia, mostrando que o Senhor está com ela, cuidando, direcionando, protegendo. Pai, que essa pessoa volte a sorrir de verdade, que ela volte a sentir paz, que ela volte a acreditar que coisas boas ainda vão acontecer, porque vão acontecer. Senhor, tira todo o peso espiritual que não pertence a essa vida, tira toda a opressão, tira todo o ambiente carregado, tira tudo aquilo que não vem de ti e estabelece a tua presença de forma forte, de forma clara, de forma constante. Que essa pessoa sinta uma leveza diferente agora, uma tranquilidade que não consegue explicar, mas que sente, porque é o Senhor agindo. Pai, continua cuidando dessa vida mesmo depois que essa oração terminar, continua trabalhando, continua guiando, continua protegendo. Que essa oração não seja apenas um momento, mas seja um marco
um ponto de mudança, um começo de algo novo. E que a partir de hoje, essa pessoa comece a viver com mais paz, com mais fé, com mais confiança. Senhor, nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Amém.